tá ótimo. Então, nós vamos conectar aqui. Não precisa ninguém sair, gente. Ela vai entrar na conta da Rebeca e aí a gente faz o mesmo processo. E aí fica tudo ok. Pastora Alcilene, beijo, que saudade. Silmara, beijo, saudade aí. Agora sim, tá? Ótimo. Ah, ficou muito melhor. Pronto. iPhone, né? A mãe não tem, mas a filha tem. Olha, não posso negar, realmente a qualidade do iPhone é diferente. Pois é. A gente tem menos problema. A conexão, tudo. Beijo, Fernanda. Gente, beijo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Ai, meu Deus, só um minutinho. Pastora, bem-vinda. Estou muito feliz que a senhora aceitou meu convite. E é uma honra muito grande poder falar com a senhora assim, em rede aberta, para edificar outras vidas, porque eu já sou muito abençoada, já conheço a senhora e sei o tanto que Deus tem te capacitado, te abençoado. Você tem sido a referência em tantas áreas. E nessa, principalmente, que a gente vai falar hoje, sobre ministério e maternidade. E eu não sei se o vídeo dela travou novamente. Vai dar certo. Pode ser alguma... E nós vamos fazer de novo o convite. Pessoal, vocês estão me ouvindo e vendo bem? Para eu saber se é minha internet ou se é a dela. Que a gente vai identificando aqui o problema. Beijo, Cris, Bruna. Beijo. Enquanto isso, eu vou mandando um beijo aqui. Tantas pessoas especiais, tantas mulheres lindas de Manaus. Estamos com saudade de Manaus. Ai, tá bom, né? Então aqui a minha internet tá boa, né? No caso, deve ser alguma coisa lá com a internet dela. E... Ai, muito obrigada, tá muito bem. Então é isso, gente. Aguardar a pastora Lorena. Enquanto ela tenta resolver lá, queria mandar um beijo mesmo pro pessoal de Manaus, para a SEC de Manaus, para essas mulheres de Deus. Nós estamos com muita saudade, nós não vemos a hora de poder nos encontrar pessoalmente, novamente em Manaus. Olha, agora sim. Agora foi. Então, eu estava aqui falando de como que a gente está com saudade de Manaus e estamos assim, ansiosos para poder nos reencontrar de novo, né? Orar para tudo isso passe logo. É muito Ainda bem difícil. que agosto a senhora já vai estar aqui, né? Em nome de Jesus. Em agosto nós vamos estar aí. Vamos poder matar a saudade, né? Nós tínhamos tanta programação para esse primeiro semestre, mas não foi possível. Mas eu sei que Deus vai nos proporcionar coisas maiores depois, né? Verdade, é verdade. E voltando ao assunto. Muito obrigada, pastora, novamente. Eu sei que a senhora tem um tempo muito... Diga. Que foi um recuo para nos impulsionar mais longe. Eu também penso dessa maneira. Só o impulso. Verdade. Olha que honra, a nossa pastora está aí com a gente também, pastora Lígia. Beijão, minha pastora. Nossa discipuladora linda. Você também é linda, pastora. É uma honra. Verdade. Mas, pastora, eu lhe conheço bem, você é uma bênção. Mas
tem muitas pessoas que podem não conhecê-la. E eu queria falar um pouco da senhora, mas eu vou deixar algumas apresentações para a senhora também, mas desde já a pastora Lorena, ela é uma das pastoras lá da SEC de Manaus. Ela com o pastor Juvenal, seu esposo, são vice-presidente lá da comunidade, junto com o pastor Francisco e com a pastora Lígia. A pastora Lorena tem um trabalho muito lindo, junto com os outros pastores, só que ela e o pastor Juvenal também têm um trabalho particular para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona a organização da igreja, né? Para as pessoas entenderem. A igreja funciona por rede, né, pastora? Exatamente. A igreja é muito grande, então tem várias redes, e a senhora, junto com o pastor Juvenal, coordenam aí algumas redes, e vocês lideram muitas pessoas hoje. A senhora poderia falar mais ou menos para nós o número de pessoas que vocês estão responsáveis espiritualmente, cobrindo, ensinando, liderando? Hoje eu sou líder da Rede Branca, né? E eu tenho 135 células e 1.091 pessoas na nossa dentro rede. Da igreja, né? São 6 redes. É só uma redes. rede, né? São 5 redes. Muitas pessoas debaixo da sua cobertura. A senhora é uma líder de êxito, não temos dúvida disso. E fora esses tantos de célula que a senhora lidera, a senhora é mãe, pastora? Sou mãe de 4 meninas, né? Deus teve misericórdia, né? Porque era para ser 6, eu perdi 2, né? E são 4 moças, né? Uma de 16, uma de 14, que vai fazer 15 esse ano, uma de 10, que vai fazer 11 mês que vem, e a de 2, que vai fazer 3 mês que vem também. Nossa, que bênção! 4 princesas aí. E a esposa... E o interessante é que são 4 fases totalmente diferentes, né? Juventude, adolescente, criança e uma bebê ainda, né? Começando tudo de novo. Então, se a senhora está tendo uma experiência ímpar, né? Porque a senhora está passando por... A senhora é jovem, então está passando... É uma jovem mãe que está passando pela maternidade com várias fases, está tendo 4 escolas e ainda exerce um ministério pastoral lindamente, pastora. E era sobre isso que eu queria bater um papo com a senhora hoje, sobre como que é essa experiência de ser mãe. Eu sei que ser mãe já é um papel gigantesco. Então, dependendo da quantidade de filhos, eu acredito que aumenta também a responsabilidade. No caso da senhora, quadriplica, né? Eu tenho 2. Então, assim, metade. Eu acredito que eu me dobro e a senhora se dobra 2 vezes, né? Como tem sido, pastora, essa experiência? Pastora, eu acho que é a área da minha vida que mais me desafia, né? Porque a gente já, assim, eu já vivo em célula há 24 anos que eu trabalho com célula, desde que eu me converti e até agora como pastora, né? Mas, e assim, eu já errei, já falhei, já multipliquei quando não deveria ter multiplicado, já vivi diversas experiências, né, nesse processo. Mas como mãe, é uma missão que eu não posso falhar, né? É a maior missão. A pastora Lígia sempre bateu muito nessa tecla comigo. Ela dizia: minha filha, é a sua principal missão. É a sua principal missão. Você pode ter inúmeras disciplinas, mas essas 4, né, são suas principais e você não pode falhar. Né? E eu não vou negar que muitas vezes eu já tive medo, né? Muitas vezes já ouvi pessoas que olharam para mim e disseram: você tá louca, você não tinha que ser tão envolvida na obra, não, né? Olha suas filhas e tudo, né? Só que a nossa vida
é conviver. A minha obra é com elas. Né? Eu tô na célula com elas, eu tô na vigília com elas, eu tô na rede de jovens com elas, tô no acampamento de jovens com elas, né? Nós temos realmente vivido cada fase com elas, né? Então eu vejo que na verdade, eu lembro de um dia que a gente precisou ficar aconselhando um casal depois do Tadel até muito tarde. Aquelas situações assim bem difíceis mesmo, bem desafiadoras. E eu lembro da Agnes e da Rebeca dormindo nas cadeiras da igreja. Juntamos 2 cadeiras e colocamos, porque elas tinham aula de manhã cedo, né? E aí eu olhei para elas, meu coração apertou, eu falei, Deus, fiquei assim, Deus, será que eu estou errando, né? Será que eu, poxa, minhas filhas dormindo na cadeira da igreja e tudo, e aquilo o diabo começou a querer lançar uma seta, né? Como se eu tivesse sendo uma mãe negligente, né? Porque tem muita gente que diz assim, não posso ficar até mais tarde, porque meus filhos estudam de manhã, então, infelizmente, tudo. E aí, quando eu acordei, eu lembro que eu peguei a Rebeca no colo, eu falei, abracei ela, eu falei, poxa, filha, perdoa a mamãe. Aí ela disse, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Aí eu falei, igual a mim, como assim? Eu quero que quando acabar o culto, tem uma fila de gente querendo falar comigo. Eu quero ficar até tarde na igreja atendendo as pessoas, né? E naquela hora eu comecei a chorar, né? Eu falei, Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo. Né? Eu sei que à medida que eu amo o Senhor, que eu amo o teu reino, o Senhor também vai cuidar das minhas filhas. O meu desafio é ensiná-las a amar a Deus e amar o reino de Deus, assim como eu amo, assim como essa paixão queima no meu coração pelo reino, né? E eu sempre gosto de dizer assim, que não é porque eu sou pastora hoje, porque muita gente diz assim, você faz isso hoje porque você é pastora. Não, quando eu fazia faculdade, às vezes eu chegava da faculdade e tinha discípula me esperando para ser discipulado. Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade, né? E discipulava quando eu chegava da faculdade, né? E aí, a mesma coisa como jovem, eu trabalhava de segunda a sexta, e aí fazia faculdade à noite, e no sábado eu saía às 14 horas. E eu era líder de setor lá em Santarém, né? E eu saía para visitar cada membro do meu setor. No sábado eu visitava todo mundo, ia de célula em célula, 6 horas era a minha célula, e quando dava 7h30, 7 horas terminava, eu discipulava uma discípula, e aí eu ia pro culto de jovens, que na época era toda semana, tinha culto de jovens, né? E a filha ajeitando aqui. Tô vendo. Tinha culto de jovens. E depois do culto de jovens ainda tinha discipulado. E como eu não fazia Tadel na terça, tinha o Tadel domingo de manhã. E aí eu ia domingo de manhã pro Tadel, chegava em casa, na época tinha um culto de 1 hora, que era para toda a igreja, né? Então terminava a escola dominical, ficava 1 hora na igreja e depois ia para casa. Né? Naquele dia eu sempre pedia para minha mãe para eu fazer o almoço, porque já na semana eu já não ajudava em casa, não dava tanta força, para também não ser negligente em casa. Né? 2 horas eu já estava saindo para ir para a igreja de novo e só voltava 9h30 da noite. Né? Então, eu não faço o que eu faço hoje porque eu sou pastora, né? Mas eu faço porque eu sempre amei a Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me deu o melhor, né? E eu quero dar o meu melhor. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia. E para Deus eu sempre disse que não seria diferente, né? Então, a minha mãe tá falando aqui, ratinha de igreja, fiel mesmo. Minha mãe sabia que era assim. Que era dessa forma mesmo. E assim, eu procuro ensinar. Você imagina, a gente fica, quando não está na pandemia, que a gente está todo mundo agora, só tem culto 6 horas dia de domingo, né? Mas no normal, todo mundo vai para a igreja 2 horas. Na verdade, sai de casa 1h30, a gente tem que estar 2 horas na igreja, né? E às vezes eu digo assim, olha, hoje vocês só vão no culto das 7, né?
vezes na briga. Ninguém quer, todo mundo quer ficar em todos os cultos da igreja. Ou às vezes eu digo assim, volta mais cedo, né? Porque 3 estudam de manhã e 1 à tarde, né? Então, volta mais cedo, fica só até o culto das 5, volta para casa. Não, mãe, não, a gente quer ficar aqui, né? Então, assim, não é algo obrigado, não é algo... a minha expectativa, né? Às vezes as pessoas acham que é uma teoria, e eu acredito muito, né? Assim, que a gente precisa e deve ensinar a palavra, deve mostrar, dar exemplo de outras pessoas. Mas não adianta você chegar como mãe e dizer assim, vai lá, filho, vai fazer a obra, entendeu? Vai lá, filho, vai amar a Deus se você não é o primeiro a fazer isso, né? E não vai assim, se apaixonar. E eu penso assim, pastora Laís, nós vivemos num tempo que ou nossos filhos se envolvem no reino, ou eles vão se envolver com o mundo. Entendeu? Ou uma das duas coisas. É verdade. Então, essa é a nossa missão como mães, né? De motivá-los através do exemplo, né? Isso que eu ia enfatizar. O exemplo, ele fala mais do que muitas palavras, né? E eu posso confirmar, eu já fiquei hospedada, já tive a honra de ficar hospedada aí na casa da senhora e vi a rotina, participei da rotina e é verdade. A senhora também já tive a honra de hospedá-la aqui, sua família toda na minha casa. E eu vi, muito bom, vocês têm que voltar. O Davi pergunta sempre. E eu percebi tudo isso que a senhora está falando. Eu percebi as suas filhas, elas são muito humanas, elas são muito responsáveis. Eu fiquei admirada, são novas, mas têm responsabilidades. São meninas, são umas princesas, são muito educadas, muito espirituais, prendadas. E líderes também, né? Então, assim, elas trabalham também na casa do Senhor, elas têm as responsabilidades delas, né? E isso é admirável, porque a gente sabe que vocês não obrigam elas. Elas estão envolvidas no contexto do chamado da senhora e do pastor Juvenal, e isso é louvável a Deus. Sim, nós temos que aprender. Nossa, eu tenho muito que aprender. E eu amei, eu sou apaixonada nessa família. O Davi, quando fala delas, o olhinho dele chega brilha. Porque ele, é para onde elas mais querem voltar. Mãe, bora para Brasília, bora para Brasília. Nossa, eu quero que vocês voltem em nome de Jesus, porque a gente se apegou, parecia que já conhecia há anos. É verdade, é verdade. Muito bom. Então, assim, é fortalecedor ouvir essas coisas, porque, como a senhora falou, ou os nossos filhos, eles crescem nesse contexto da palavra, da verdade, ou o mundo vai engolir. As coisas estão aí acontecendo, né, para todo mundo ver. Mas eu acredito que os nossos filhos, eles vão ser como Timóteo, né, que cresceu na igreja e quando ficou velho, ele não se desviou do caminho. Você vê que Paulo enfatizou com Timóteo: não esqueça de tudo que você aprendeu, que a tua mãe, tua avó te ensinou quando criança, ou seja, funciona, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar, funciona sim. Isso aí não é porque acontece com um ou com outro de tomar decisões para se afastar da casa de Deus. A palavra perdeu o efeito, a palavra não perdeu o efeito. A gente tem que crer e ensinar como exemplo, né, pastora? E isso é tremendo. A senhora falou alguma coisa? Deu uma travada aqui, eu não ouvi. Não, só confirmando mesmo, né? A palavra não mente, né? Ela é fiel sempre, né? Se nós vivermos, se nós praticarmos realmente, vai dar certo, vai funcionar, né? Sempre foi, eu lembro que quando nós tivemos a nossa primeira filha, eu lembro do meu esposo procurando o apóstolo Ari Caetano,
né? E ele falou assim, apóstolo, eu vejo que seus 3 filhos são bênção. Hoje os 3 são pastores, né? Verdade. E qual o segredo de ser bem-sucedido, né? E eu lembro que o apóstolo Ari Caetano falou assim, seja amigo de Deus. Se você for amigo de Deus, Deus vai ser amigo dos seus filhos e vai cuidar deles. Né? E a gente vê isso na vida dos nossos pastores, né? Vendo hoje o pastor Israel uma bênção, um referencial de homem de Deus, né? E a gente continua crendo que assim vai ser nas nossas vidas, né? Essa é a nossa fé, né? Continuando crendo, orando, intercedendo, sendo os maiores intercessores deles, né? De orar, de perseverar, de crer na vida deles, o que Deus vai fazer, de gerar, né, fé nisso. E assim, eu penso que a senhora falou um pouquinho disso ainda há pouco, né? Que eles não vão viver em cima também das nossas experiências, né? Mas eles vão viver as experiências deles, né? Isso é muito tremendo, né? E eu motivo muito retiro espiritual, EDD, LC, tudo que tem. Vamos, quer trabalhar? Vão trabalhar. Vão, todo mundo, entendeu? Por quê? Porque é a experiência delas. Elas precisam viver agora as experiências delas, né? Até eu lembro que a Rebeca, ela quando criança, ela liderou uma célula e agora ela começou a liderar uma célula já de jovens, adultos e até mães, né? Tem até mulheres que têm filhos. Eu lembro que um dia desse, um tempinho atrás, uma moça que ela tem 4 filhos, né? Chegou com ela e falou assim, Rebeca, eu te admiro tanto, você não quer me discipular? Né? E assim, hoje ela tá tendo a experiência dela de perseverança, de não desistir, de ir atrás, né? De pegar pessoas que são difíceis, são mais complicadas, mas ainda assim ela não pode desistir, né? E não por eu mandar, mas porque ela precisa aprender a amar, né? Amar a Deus, amar as vidas, né? Viver a experiência delas, né? De paixão, né? Porque esse contexto de fazer, eu acho que a célula ela funciona muito nesse sentido, né? De fazer nossos filhos terem compaixão, de chorar pelas vidas, de interceder, né? De sentir a dor realmente pelo próximo, né? E isso faz a diferença, né? De fazê-las bem-sucedidas e ao mesmo tempo que, né, não só a gente gera nelas o sonho não só de serem bem-sucedidas no reino, como profissionalmente também, sabe? Motivando os estudos, motivando a sonhar com profissão, né? A realmente desejar ir além. Filha, vai onde eu não fui, você pode, você é inteligente, você é capaz, você vai chegar lá, né? E é essa motivação do lado profissional também. E um dia a Rebeca até me perguntou, mãe, por que tem muita gente que não sabe o que quer ser na vida? Né? E eu falei, filha, algo que seu pai me ensinou, né? Porque ele diz assim, amor, eu não tive ninguém que me desse uma direção, um norte, assim, faz tal área que tal área é bom, né? Você vai ter portas abertas em qualquer nação para pregar o evangelho, né? Essa profissão aqui, você vai além, né? E tudo. E ele falou assim, nossas filhas, nós vamos dar direção, elas vão ser flechas que nós vamos apontar para onde elas vão ser lançadas, né? E assim, elas, desde que nasceram, desde que vão entendendo por gente, a gente dá kitzinho de médico, a gente fala de médico, assiste coisa de médico, filha, vocês vão ser médica, filha, olha essa profissão aqui, olha, salva vidas, você tem a oportunidade de pregar a palavra, você tem a oportunidade de fazer assim, filha, vai, segue esse caminho aqui que vai dar certo, vai ser bênção. E elas começaram a se apaixonar de tanto que a gente falava bem, né? Então, nós pais, nós fomos chamados para dar a direção para os nossos filhos, né? Para realmente apontar para onde eles precisam ir, porque eles não... A gente já andou por onde eles estão passando agora, né? Então, a gente sabe como não fazer, como fazer melhor, onde não errar,
né? Ensinar da melhor maneira possível. Isso é bem importante. E não ter medo, né, pastora, de apontar o caminho, de ensinar a verdade. Por exemplo, como a senhora tem várias faixas etárias aí, a senhora pode entender mais ou menos do que eu estou falando a respeito já quando vai ficando mais velho, né? Já adolescente, geralmente começa a ter seus próprios conceitos, suas ideias. E às vezes alguns pais eles começam a perder o filho nessa fase, né? E aí, porque tem medo às vezes de ter um confronto. Não estou falando de um confronto de grosseiro, né? De repreender, mas de ensinar, perseverar na palavra, perseverar falando e afirmando a palavra, para aquele adolescente ele não perder a verdade dentro dele. Que é o que a senhora falou agora há pouco, da Rebeca, por exemplo, estar tendo as experiências pessoais dela. Né? Eu creio que se a senhora tivesse agido com medo, talvez não tivesse impulsionado ela para estar tendo as experiências pessoais da adolescência, né? No caso. Com certeza. E eu percebo isso. E às assim, vezes muitos pais eles não têm medo, né? Até medo de descer. Assim, de descer com elas mesmo, sabe? De realmente conversar sobre tudo, né? Sem ter medo do que vai conversar, do que vai falar. Porque nós vivemos uma fase, pastora Laís, né? Às vezes a gente vai conversar sobre certas coisas e ela diz assim, mãe, eu já ouvi tudo isso na escola. Né? Filha, eu ouvi falar tal coisa assim. Mãe, mas isso aí, olha, faz muito tempo que já falaram lá na escola. Eu já vi minhas amigas fazendo isso, eu já vi tal coisa assim. Então tem muito pai, muita mãe que fica, ai, não vou falar, meu filho é muito inocente, meu filho não tem idade para ouvir isso, né? E aí é nessa hora que o diabo vai lá e ensina de uma maneira distorcida. Verdade. Né? E aí é nessa hora que a gente precisa realmente, com toda a ousadia no Espírito Santo, né? E assim, como o apóstolo Ari falou, assim, dessa amizade com Deus, desse relacionamento, a gente ora muito a esse respeito. E às vezes, assim, do nada, eu sonho, né? Às vezes eu sonho, às vezes alguma coisa vem, assim, do nada. Eu digo, filha, senta aqui, vamos fazer um discipulado aqui, né? Eu tive um sonho assim, 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 né? Tá acontecendo alguma coisa, né? Aí eu lembro que um dia a gente estava no carro com outras pessoas, né? E falando sobre discipulado, aí a Agnes falou assim, o difícil é ter mãe que ora, né? Porque é mais fácil ter a mãe que ora, porque você nem precisa falar que o Espírito Santo vai lá na frente e já conta para ela, né? Você não vai fazer nada de errado, tudo. O Espírito Santo já vai lá, vai falando, né? Mas, assim, essa sensibilidade ao Espírito Santo e assim, não ter medo, sabe, pastora, de confrontar qualquer que seja o detalhe que você perceba na vida do seu filho, né? Porque, às vezes, assim, eu vejo que tem muitos pais que querem se fazer de cegos para coisas que são muito notórias, né? Eu sou muito, muito, assim, aberta quanto a isso com as meninas, sabe? Tipo, filha, eu sinto que na sua vida tem um pouco de arrogância. Eu sinto que em algum momento a soberba quer entrar. Vamos trabalhar isso, vamos investir. Olha, eu vou lá na palavra, olha, a Bíblia fala isso, isso, isso. Filha, isso não é de Deus, né? E a mesma coisa, né? Se fosse relacionado ao homossexualismo, se fosse relacionado à amizade, se for relacionado ao que for, né? Não feche os olhos, né? Fale enquanto é tempo. Poxa, eu tô vendo um jeito meio afeminado no meu filho. Senta para conversar, chama o pai, ora. Não fica fingindo que não tá vendo, não fica fazendo de conta que, sabe, que é normal. Não é normal, não é assim. Tem jeito se você orar, se você trabalhar agora, né? Mas às vezes assim, a gente fica adiando, não.
eu não quero ter essa conversa, eu tenho medo do que eu vou ouvir, eu tenho medo de qual vai ser a resposta, né? E aí, nisso, a coisa se agrava e quando você vai querer fazer alguma coisa, às vezes já é tarde demais. Quer dizer, nunca é tarde, né? Porque há poder na oração, há poder de Deus, né? Mas a gente não fechar os nossos olhos para os mínimos detalhes que o Espírito Santo nos mostra, né? A respeito dos nossos filhos. É verdade. O Espírito Santo, na verdade, ele é o nosso maior aliado, né? Porque o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos mostrar o coração do nosso filho. Porque a própria palavra fala ali em Malaquias, né, que Deus, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai. Então, nós temos a vantagem de ter o Espírito Santo para fazer isso, né? A pastora Lígia está falando aqui, não devemos ser mães omissas. É exatamente isso mesmo, né? Que a senhora está falando. Perceber e logo já... Ela me ensina muito sobre isso. Ela sempre está ali. Para mim também. Ajuda. A pastora Lígia, ela é uma mulher muito sábia. E ela sempre está nos ensinando tanto sobre essa área. E de repente alguém tem até uma pergunta, pode mandar pergunta, gente. A gente já falou, a pastora falou muita coisa aqui preciosa, mas de repente não foi a sua dúvida tirada. Se você quiser perguntar aqui, a pastora, ela vai responder. Ela vai responder. Se eu não souber, aproveita que a pastora Lígia está aí, ela já responde. Exatamente. Se a gente aqui não souber a resposta, se a pastora Lorena não souber, a pastora Lígia, nossa mestre, está aqui para tirar todas as dúvidas, nos ensinar. Nos universitários. Exatamente. Mas outra coisa que eu queria complementar, né, se tiver antes de ter alguma pergunta, é a senhora, pastora. Senhora mesmo. É justamente a importância, né, de como pais, não vou falar só a mãe, porque a responsabilidade é dos dois, independente assim da idade do filho, tá envolvendo esse filho nas atividades da igreja. A senhora deu um exemplo aí maravilhoso e às vezes, para mim, eu sou mãe de pequenos ainda, 9, 3, vai fazer 4 agora a Melissa. Mas, às vezes, a situação, as circunstâncias da idade nos forçam, às vezes, a querer deixar esse filho para você ir para a igreja e você ter mais liberdade, porque, às vezes, você vai ter um trabalho maior se você levar essa criança para a igreja. E eu percebo, às vezes, que muitas mães perdem um pouco disso e acabam abrindo mão, né, pastora? Até que ponto seria isso perigoso ou isso é zelo? Porque a senhora falou aí da questão, eu sei que a senhora tem a Rebeca, que já tem 16, não é isso que a senhora falou? Isso, 16? isso. E a Alice tem 3. Então, assim, acaba que se a senhora for pesar o trabalho que teria com a Alice em casa e na igreja, qual que seria a escolha? Sem dúvida, né? Mas eu acho assim, pastora, que tem o equilíbrio de programações e programações que a gente consegue dar atenção ou não, né? Porque assim, vão ter momentos, se você tem pessoas assim de confiança, saudáveis, né? É mais saudável você deixar, porque você não vai ter como dar atenção e realmente garantir que ela vai estar sendo bem cuidada, né? E assim, tem programações que são as nossas rotineiras que a gente não pode abrir mão, né? A gente não pode abrir mão de colocá-los juntos, mesmo que no começo vai dar trabalho, né? Mas eu sempre procuro em programações que eu possa dar atenção para elas, né? Que eu vou poder dar atenção, que eu vou poder garantir que elas vão estar sendo bem cuidadas, né? Sempre foi
essa orientação que a pastora Lígia me passou. Minha filha, se você puder estar de olho, aí leva. Se você perceber que você não vai poder estar de olho, aí já é difícil, né? Ou que eu vou ter alguma das meninas para me ajudar disponíveis, né? Nesse sentido de dar realmente uma atenção. Porque não vai adiantar deixar ela jogada na igreja, correndo de ponta a ponta na igreja, né? Sim, sim. Tem aqui, ó, umas perguntas, olha. Eu vou ver se eu não consigo, se eu não perco aqui, porque vai subindo. Mas se vocês quiserem mandar, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Aí se vocês quiserem escrever aqui, a gente não perde. Agora tá aqui, ó. Ai, ai. A Gisele, creio que é a pastora Gisele, ela tá perguntando como está sendo a quarentena com as crianças. Isso. Olha, tem sido um desafio. A gente já montou diversas programações, já mudou de programação, já mudamos de novo. A gente está fazendo uma boa interação, né? A gente já passou da fase de beleza, de faxina. Agora está na fase da faxina. Mudamos de quarto, né? Faz isso. Masterchef. Nossa, Masterchef, meu Deus, no começo da quarentena, quase que a gente sai rolando. Agora já está na fase da redução. Porque a primeira fase foi difícil. Foi difícil porque todo mundo assim se manifestou com a unção do Masterchef, todas cozinhando, né? Foi forte. Comemos assim pratos de restaurante mesmo em casa. Que legal. Bolos, tortas, salgados. Tudo que via no YouTube, todo mundo queria fazer, né? E agora a gente já está na fase, voltando um pouquinho. Não, gente, bora fechar a boca, bora emagrecer. A gente já está na hora. Verdade. Aqui também nós já estamos fechando, porque... Mas, assim, eu acho que o principal que a gente conseguiu, assim, ter muito, muito junto foi devocional. Né? Porque a gente estava numa fase que 3 estudam de manhã e uma à tarde, a gente quase não se encontrava ao mesmo tempo para fazer devocional juntas, né? E agora já até responde a pergunta da Castimara aqui, ó. Tem sido muito bom. A gente fez uma programação, né, com a rede de leitura da palavra. E aí, então, a gente estava acompanhando a leitura da rede, né? Todo mundo junto, que a gente estava fazendo. E aí, juntamente, a gente fez uma leitura paralela de alguns livros da Bíblia que nós decidimos ler juntas, né? E, assim, nós temos na Bíblia alguns livros... que eu vi a pergunta da Castimara, né? Por onde começar? A gente tem na Bíblia alguns livros históricos, né? Tipo livro de Esther, livro de Jó, alguns livros de Jonas, né? De Daniel. Então, esses livros, eles chamam muito a atenção das crianças de menor idade, né? Isso é bem legal, os detalhes são muito bons, né? A pastora Gisele está dizendo aqui que ela ajudou também na fase, ela mandou muita receita boa, realmente a gente fez muita receita que ela mandou. Mas, assim, é muito bom. Os evangelhos são maravilhosos para trabalhar com criança, né? As parábolas, tudo. É muito bom. Então, a Bíblia é ótima para todas as fases, né? E o mais legal é que cada uma tem o que compartilhar, né? Teve uma fase que a gente criou um grupo que cada uma compartilhava todo dia um devocional, né? Cada uma era motivada a criar uma palavra, né? A produzir uma palavra através do nosso devocional, né? Então, elas foram treinadas também a fazer palavra, a montar uma palavra, dar uma palavra. E a gente tem motivado isso nelas, né? De elas serem realmente as nossas futuras pastoras que amam a palavra de Deus, né? Que realmente gostam, sentem prazer na palavra, não por uma obrigação, mas porque realmente sentem Deus falar, né? Tem dias assim que elas saem, mãe, meu Deus, essa palavra foi muito tremenda, mãe, como eu não tinha visto antes e tudo, né? E isso é tão bom ver isso da parte delas, né? Ver Deus falando, né? Maneiras como Deus revelou, como Deus vai ministrando, né? E isso é muito tremendo.
É verdade. A Priscila, que ela perguntou, a filha dela tem 12 anos e quer dar uma Bíblia. Qual eu devo comprar? A Agnes tem Priscila. a Bíblia da adolescente. Eu achei muito interessante, é muito boa mesmo essa Bíblia. Ela tem muitos estudos voltados para essa fase, para as lutas que passa na escola, para bullying, para muita luta e batalha que adolescente passa. Essa Bíblia do adolescente ela é muito boa mesmo. Bíblia de estudos para adolescentes. É muito boa. É importante essa questão de Bíblia. Hoje em dia os recursos são muito amplos, né? Hoje em dia Verdade. você já encontra Bíblias para toda faixa etária, para todo tipo de entendimento. E eu já percebi que essa faixa etária da adolescência existe um leque de Bíblias mesmo. Verdade. O Davi, ele gosta muito de ilustrações, animes. E esses dias nós descobrimos que existe uma série de ilustrações bíblicas em formas de animes, que é aqueles desenhos orientais. E eu fiquei assim, nossa, na minha época não tinha essas coisas. E isso desperta nele o interesse em estudar a Bíblia. Então, assim, ajuda, complementa, mas ele tem a Bíblia dele, ele tem uma Bíblia ilustrada, ele tem 9 anos, então, mas a Bíblia dele ela é completa, não é só desenhos. Então, a gente não incentiva mais os desenhos, a gente já incentiva a leitura mesmo bíblica. E uma coisa que eu fiz com o Davi, ele ainda não está 100% rompendo nisso, mas a gente já está incentivando. Mandei fazer um caderno devocional para ele, ensinando ele a anotar aquilo que ele está lendo na Bíblia, aquilo que ele entendeu, já forçando ali a cabecinha dele a entender que a Bíblia ela é uma mina de descobertas, né? E a importância de você ler e vasculhar e aprender ali a palavra de Deus. Muito bom. Eu vi uma pergunta a respeito da Bíblia para a faixa etária de 6 anos. As meninas tinham uma nessa fase, essa da pastora Gisele, essa Bíblia da Descoberta, e tem uma que é uma Bíblia de devocional, né, para criança. Todo dia, tem os 365 dias, né? Tem lá, tem a oração, tem o que você entendeu, bem legal mesmo, para essa fasezinha que está começando, é muito boa também. Fala sobre obediência. Muito fala legal. sobre obediência, fala bem, trata bastante dos assuntos de os criança. assuntos específicos, né? Que é muito bom. E até a Castimara colocou aqui em cima do cultinho que ela faz em casa. A gente também tenta preservar aqui essa questão do culto doméstico, já para incentivar. A Melissa ela ainda é muito novinha, ela ainda não compartilha, mas ela entende. Mas a gente já incentiva o Davi, de 9, a já compartilhar algo que ele já entendeu, a opinar numa música de louvor. Vamos cantar uma música. Qual música, Davi? Então, o culto doméstico proporciona isso para nós aqui em casa. É verdade, isso é muito importante. E o Júnior, que é o filho da Castimara, sempre é o pastor. Ele se arruma todo, coloca o terno do pai dele, se veste de pastor. É muito, muito lindo mesmo. Muito legal essa experiência, né? E isso motiva. A questão é não deixar perder, né? Não deixar perder, dar continuidade a isso, né? E isso vai fazer a diferença realmente. Né, quando a gente realmente dá continuidade a esse processo. Tá falando que a Thaline, a filha dela é a levita. Né? E até isso, né, pastora, descobrir os dons dos nossos filhos, motivar. Né? Eu lembro que quando a Rebeca começou a querer cantar, só que o ensaio da música era muito tarde. Né? Eu falei, a pastora Lígia disse, minha filha, por que você não leva a Rebeca? Eu falei, pastora, é muito tarde. Ela falou, pague o preço. Não, eu comecei dando de dança. Pague o preço. Né? E aí eu falei, amor, a pastora Lígia nos motivou a pagar o preço, né? De levarmos nossa filha ao ensaio. E assim,
para a glória de Jesus, tem nos surpreendido, né? Tem Incentivando, né? sido bênção mesmo. E eu lembro que quando assim começou a deslanchar mesmo, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, obrigado por ter pegado no meu pé, me mandado levar, porque talvez, se depender da nossa correria, às vezes a gente não quer, né, tirar um tempo para levar o filho para o ensaio, essas coisas que dá trabalho, né? Sim. Então, nós investirmos na vida ministerial dos nossos filhos, motivá-los a ter um ministério na igreja, né? A se envolverem em algo na igreja. E isso é muito bom, né? Sempre quando tem coral, tem as coisas, a gente procura que nossas filhas estejam em tudo que tiver, toda a programação que tiver da igreja, né? Elas estejam envolvidas. Legal. É a apresentação de Natal, de Páscoa, seja o que for, né? Vamos, a gente motiva a estar lá também. Amém, pastora. Eu também acredito, concordo com todas essas pérolas que a senhora soltou aqui para nós. Creio que o caminho é esse mesmo e nós somos muito edificados aqui, o pessoal comentando aqui que está sendo edificado. Eu também muito, quero continuar sendo sempre, né? Então, assim, a live tem tempo, né? Então, e daqui a pouco, mais tarde, nós vamos ter outra live com o pessoal aí. E eu só posso agradecer a senhora pela disposição, pelo tempo. Né? Mais uma vez dizer, nós estamos com muita saudade, não estamos morrendo, porque essa palavra a gente não quer. Nós estamos vivendo para matar a saudade. E eu creio que logo em breve nós vamos tirar essa distância, né? Que está entre nós, que nem é a distância física, a distância... E eu quero agradecer a senhora, pastor Juvenal, as meninas, mandar um grande beijo, um grande abraço para vocês. E nossa casa está aqui aberta, esperando. Elas estão mandando beijos aqui para cima também. Beijos, meninas. E quando vocês quiserem voltar, vocês têm casa aqui em Brasília, em Braslândia, vocês sabem disso. E muito, muito, muito obrigada, pastora. Foi tremendo tudo que nós ouvimos aqui. E só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E pedir foi a Deus que continue grande. Abençoando sua casa. É verdade, a família da pastora Lorena é um referencial. Uma live não caberia. Amém. Um abraço a todo mundo de Brasília, vendo as meninas aqui com muita saudade. Todas elas, Manu, né? A Amanda, a Kelly, as duas Kelly. A Silvinha aqui, as duas Kellys. A Jéssica. A Silvinha mandando beijos. Ama demais, demais mesmo. Vocês marcaram as nossas vidas. Né? Não esquecemos de vocês, as meninas nunca esquecem, então sempre lembrando. E nós amamos muito toda a igreja de Brasília, viu? Nos sentimos muito amados, sentimos em casa aí com vocês, né? E queremos poder estar com vocês e a gente está sempre aqui para servir, né? Foi uma honra mesmo estar com vocês nessa live. Amém, pastora. Muito, muito obrigada. Que o Senhor abençoe ricamente sua casa, hoje, sempre. Que o Senhor continue levantando sua família como referencial nessa geração. Eu acredito que a sua descendência vai ser uma descendência que vai honrar o nome do Senhor enquanto pisarem nessa terra e até quando não estiverem mais aqui, que o seu legado continue. Até a volta do nosso rei, até o reino ser estabelecido nessa terra. Amém. Amém. O que eu declaro na vida da senhora. Amém. Amém. Eu recebo. Eu também queria agradecer a todos vocês que assistiram. Beijo. Que Deus abençoe a casa de vocês, os filhos, sua família, todos aqueles que
assistiram, que foram edificados, né? Que vocês orem pela vida da pastora Lorena, pela minha vida, Amém. pelas nossas famílias também. E A verdade. um beijo. Beijo, beijo para todas. Beijos, Beijo, pessoal. pastor. Deus abençoe. Deus Beijo, abençoe pastora. todos. Amém, pastor. Amém. Tchau, tchau. Tá.